E aí, Matheus na área, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 erros que eu cometi aqui e eu vou compartilhar com vocês para que vocês não cometam os mesmos erros. Quando eu cheguei lá em 2018, em maio de 2018, já vão completar 7 anos, não tinha muita informação na internet, como todos vocês sabem, ou talvez poucos de vocês saibam, mas não tinha muita informação, eu não conheci brasileiros que já moravam aqui há tempo para me dar algumas dicas e tal, então eu fui aprendendo na raça, mas tudo isso teve um custo. O primeiro erro que eu cometi foi a questão da internet. Eu morava num hotel, quando eu vim para cá eu tinha uma acomodação paga para um mês. E lá eles tinham internet do prédio, só que eles cobravam um absurdo de caro. Se eu não me engano, era 5 gigas por US$ 25, alguma coisa assim. Só que 5 gigas vai assim. E eu só dando top-up, pagando, né, de novo, e acabava muito rápido. E aí depois que quando acabou isso, que eu descobri que você pode fazer um plano de celular com internet ilimitada por, tipo, 80 no mês. Na época era mais ou menos esse o valor. Então, o primeiro erro meu foi não pesquisar, não correr atrás de descobrir em relação à internet ou plano de celular, que era um que fosse mais viável, mais em conta para mim, que desse para utilizar. Porque eu precisava da internet, eu gravava vídeo já, então eu precisava da internet rápido para subir os vídeos e precisava também para estudar, né? Chegava em casa a estudar, lá na escola tinha um horário limite que podia ficar, se não me engano era até as 4 ou 5 da tarde, mas eu gostava de ir para casa, que daí eu almoçava, dava uma cochilada e estudava. O segundo erro, e eu acho que esse erro que dá para evitar, independente se você chegou em 2005, em 2010 ou em 2018 igual eu, ou tá chegando agora, ou vai chegar, é comprar as coisas em mercearia, que a gente chama de dairy. O preço é muito mais caro, claro que os mercados aqui no centro, eles são um pouco mais caros do que fora do centro, mas para quando você chega, você não tem carro para você se deslocar, vai sair mais caro se você pegar um ônibus para ir até esses supermercados que são um pouco mais em conta. Então você acaba tendo que ir nesses mercados. Mas não faça a besteira, que foi a que eu fiz, de comprar tudo em mercearia. Ah, é mais perto de casa, é aqui do lado, é só andar aqui que tá tudo certo. Não, você vai gastar, no final das contas, sai muito mais caro, você paga quase o dobro. Eu lembro que eu comprava besteira, um pacote de macarrão, ou às vezes um leite, eu pagava o dobro. Nossa, o macarrão hoje no mercado custa o quê? Uns R$ 2,50? Digamos que na época custava $1, eu pagava R$ 1,80, 2, às vezes até um pouco mais. Porque eles compram já desses mercados grandes para revender na lojinha deles. Então não compensa você comprar na mercearia, é muito mais caro. Você vai acabar gastando dinheiro à toa. Então compensa você andar um pouquinho mais, ir no mercado grande e fazer a sua compra lá. E o terceiro erro que eu acho que atrasou um pouco o meu desenvolvimento na língua foi a questão do trabalho. Eu demorei 1 mês e meio para correr atrás de um serviço, que eu tinha uma grana para sobreviver tranquilo. Então eu não me preocupei em arrumar trabalho, mas sim em estudar inglês. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria já corrido atrás de um trabalho, part-time mesmo, que era o que eu podia trabalhar, enfim. Eu teria arrumado um emprego, pelo menos para praticar mais o inglês, fazer mais uma graninha, né? Conhecer mais pessoas, entender o mercado de trabalho, entender como que funciona em relação de contrato, férias, essas coisas que você vai aprendendo com o tempo. Claro, se você seguir eu aqui, você vai ter muita informação antes de chegar aqui. Já vai chegar sabendo boa parte das coisas. Então, esse fato de eu ter atrasado arrumar um emprego fez com que eu demorasse um pouco mais para aprimorar o meu inglês. Eu estudava bastante. Depois das aulas, eu fazia as atividades extracurriculares, né, que fala. Tinha aula de conversação, aula de pronunciação, atividades extras que a escola fornecia. Muita gente ia embora. A maioria da galera lá, que os caras que falavam espanhol, eles iam pra casa, já moravam juntos, os caras iam tudo embora, ninguém estudava. Mas a maioria dos asiáticos ficavam. E aí eu comecei a me juntar com eles. E aí eu ficava com eles, praticando, estudando. Tinha um asiático lá que o moleque era foda, ele já era advanced. Eu aprendi muita coisa com ele, mas foi estudando que eu aprendi e também trabalhando, né, na área, trabalhando, me relacionando com pessoas que só falavam inglês e vários sotaques, né. O primeiro emprego que eu tive foi numa sorveteria, numa avenida que é bem, na época era bem movimentada, tipo, onde tem vários bares, bar gay, bar de drag queen, bem louco lá, bem louco, loucura. Então era um dos únicos lugares que ficava aberto até tarde. Então a galera vinha loucona lá e comprava, né, sorvete, crepes, essas paradas. Então vendia que nem água. Então foi lá que eu pratiquei o inglês, tipo, comecei a entender melhor a relação dos sotaques, comecei a entender que kiwi, ele tem um sotaque, o indiano tem outro, o americano tem outro. Eu fui começando a entender, às vezes, e também palavras que eles usavam eram diferentes, mas o sentido era o mesmo. Então eu fui aprendendo várias palavras, fui aprendendo a me comunicar também melhor, e o meu listening, né, simplesmente melhorou 10 vezes. Eu trabalhei 1 mês e meio lá, aí eu descobri que não tinha contrato e tal, aí que eu descobri que tinha, pra você ver, né, a importância de você trabalhar, ou de você ter informação. Eu não sabia que eu precisava assinar um contrato, eu ia ter direito a férias, tipo, ia ser uma grana que eu ia estar perdendo e tal, e não ia ter direito nenhum, garantia nenhuma. Eu comecei a sentir muita dor nas costas lá, porque tinha uma máquina que era bem baixinha, tipo, as máquinas eram aqui da altura, dava pra trabalhar aqueles rolled ice cream, então, tipo, eu trabalhava aqui assim, sabe, na altura, só que essa pequenininha ferrou comigo, porque eu tenho 1,84 m de altura, então a máquina dá isso aqui, tinha que trabalhar todo corcunda por bastante tempo, e aí isso aí ferrou com minhas costas, e aí eu descobri que tinha um contrato, eu cheguei e falei pra ele, e aí, não tem contrato, tal, como que é? Ah, não, vou fazer e tal. Eu falei, ah, velho, vamos parar aqui, tá de boa, já tô com muitas dores nas costas, tipo,
eu estudando na escola, sentia muita dores nas costas. E se você não tem contrato e você se machuca, você não pode nem ir no médico de graça, ou seja, você vai ter que pagar tudo, senão o ACC cobra, né? Eu achei muito arriscado continuar lá sem contrato, e aí com essa dor nas costas, eu simplesmente falei, cara, eu acho que pra mim deu, me machuquei, e é isso, vou sair fora e vou tentar arrumar outra coisa. E aí eu saí de lá, foquei mais ainda no inglês, aí fiquei mais umas 3 semanas só estudando, e aí depois que eu arrumei mais um outro serviço, e aí foi, aí desenrolou, aí nunca mais parei de trabalhar. Mas desses três, eu acho que se você focar em arrumar um emprego assim que você chega, pra você se virar, praticar o seu inglês e estudar, aí você pode até comprar na mercearia tranquilo, sem problemas nenhum. Mas a questão é essa, se você sai do Brasil, vai pra um país que fala inglês, cara, tenta focar na língua, tenta aprender. Eu sei que eu bato muito nessa tecla de falar inglês. Muitas portas se abrem pra mim até hoje, só pelo fato de eu falar inglês. Porque, que nem eu falei nos vídeos anteriores, o brasileiro tem uma mão de obra muito boa, a galera gosta dos brasileiros, a gente é bem recebido em qualquer lugar do mundo, mas se você não souber se comunicar, fica difícil, entendeu? Então por isso que eu bato nessa tecla de vocês aprenderem o inglês. Por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esses 3 erros que eu cometi, os 3 erros básicos que eu cometi logo que eu cheguei. Tem muito mais aí pela frente, comenta aqui abaixo se você gostou desse tipo de vídeo, que eu posso trazer mais conteúdo desse formato, e vocês podem aprender com os meus erros para não cometer esses erros também. Tamo junto, até o próximo vídeo, deixe seu like, se inscreva aí no canal, e nos vemos no próximo.